Oi pessoal, eu sou a Mel. E eu sou a Lísia. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre, já que tá voltando toda essa temática de vampiro, a gente já falou lá no outro vídeo, então ó, vai ter spoiler aqui. Midnight Mass, Chapel White, né? Chapel Chapel Wait, é uma série que a gente tá assistindo. Depois teve outros filmes, umas outras coisas que a gente falou. Aquele que a gente viu no Netflix super bom é... Blood, something, Blood Red. Red Blood. Ah, do avião? Sim. Então, tipo assim, ó, tá voltando os vampiros por aí, então a gente veio falar um pouquinho de vampiros de verdade. Não, a gente não esqueçam Twilight. Que deu um parêntese na história. Né, ninguém é fadinha brilhando. Desculpa aí os amantes de Twilight. Desculpa aí, galera, não, mas então, olha só, para aí. A gente veio falar, então, de uma série de livros. A gente aqui, no momento, não temos os livros, porque os meus livros estão guardados e eu não consegui pegar eles. Mas antes da gente falar, vocês já sabem o que fazer, né, pessoal? Curte aqui embaixo, te inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificação e interage com a gente pra gente continuar crescendo e trazendo conteúdo divertido pra vocês, certo? Então, vinheta, vamos lá. Então, pessoal, a gente tá de volta e nós vamos falar dessa série de livros que é uma série bem antiga. Acho que a gente leu quando a gente tinha uns 18, 19 anos, por aí. Eu não tô com os livros aqui, porque os meus livros estão guardados e a gente não tinha como pegar eles agora. Mas é sobre essa série aqui. Na verdade, esse seria, no caso, o primeiro livro que foi feito filme, né? Que é o Entrevista com o Vampiro, que é o livro número 1 das Crônicas Vampirescas da Anne Rice. Né? A Anne Rice é uma autora americana. Ela é do sul dos Estados Unidos, ali da Louisiana. E ela é craque em escrever sobre o sobrenatural. Né? A Anne Rice não escreve só sobre vampiro. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, para Disney, ela já tinha uma série que é A Hora das Bruxas, em português. E a Lísia estava enlouquecida pelo Lasher. Que era o segundo livro. Isso, da e não Hora das tinha Bruxas. aqui. Naquela época nós tínhamos recém começado a faculdade. Então, tipo, imagina o nosso inglês era assim, bem rústico. Intermediário. Básico intermediário. E aí, eu me lembro que ela disse assim, tá, tu tá indo pro Orlando, assim, se tu achar, tu compra, eu te pago o livro. Falei, tá, beleza. Então, eu tenho também o livro, e é um livro, é uma bíblia. Tu me trouxe ele o Tautos. Enorme. Não foi o Lasher? Não, o Lasher eu já tinha, eu consegui comprar aqui. Eu comprei então o Lasher pra mim e eu trouxe o Tautos pra ela. Mas era um livro assim, ó, gigante, assim, grosso. E eu me lembro que eu comecei a ler o Lasher na viagem. E eu trouxe então o Tautos pra Lísia. Aí depois tu comprou o Hora das Bruxas em Isso, português. em português. E aí nós duas lemos. Tipo, o livro. A gente tinha começado lendo pelo livro 2, aí eu li o 2, o 3 e depois eu voltei pro 1. Deu um nozinho, mas deu tudo certo. Mas enfim. Então a Anne Rice, ela tem várias séries, né? Ela começou com as Crônicas Vampirescas. Na verdade, Entrevista com o Vampiro é de 1976, o ano que eu nasci, né? Ai. Não, faz tempo, né? E depois ela escreveu É o Vampiro Lestat, que é de 85. A Rainha dos Condenados, que é de 88. Aí vem A Hora das Bruxas, né? Foi em 90. Mas aí, o que acontece? Aí ela começou a escrever intercalando. Escrevia um, escrevia outro, de uma, né, de uma saga diferente. Só que dentro dessa saga existe uma... Não, mas é depois. Calma. Existe uma coisa que vai ligar tanto as bruxas quanto os vampiros. Isso é muito interessante, muito legal de... Ela consegue fazer um mashup dos dois, né? Chega lá
um certo ponto, ela lança um livro que fala dos dois, dos vampiros e das bruxas. Aí tu, É bem legal. né? Então, como eu falei, a Rainha dos Conatos foi em 88, depois teve eu não me lembro o nome. A história dos a história do ladrões ladrão de de corpos. corpos, que foi em 92. O Menoch também é deles, Menoch, né? o o Demônio, que foi em 95. Maravilhoso. O Príncipe Lestat, que foi em 2014. Não, tem mais livro Mas aí tem no meio. outros, tem o Marius, tem o Armand. E aí ela foi lançando vários, assim. Aí tem... ela foi contando a história de cada. Tem a Pandora, o Merrick. Eu sei que ela foi Vitório. Vitório, ela foi... Eu tenho quase todos ali, eu tenho guardado. Aqui tá dentro de um armário fechado, então eu não quero mexer, porque meu quarto não tem muito espaço. Mas... é uma baita de uma série, assim, que conta a história de cada um dos vampiros que apareceram durante a saga do Lestat. Que a história, o que é a história do entrevista? O que é a entrevista com o vampiro, né? Na verdade, o primeiro livro e o primeiro filme, o filme é muito, muito, muito parecido com o livro. Eles mudaram algumas coisas lá pelo meio, né, da história, mas o que acontece? Esse jornalista, o Daniel, ele encontra esse vampiro, né, que é o Louis du Point du Lac. Do Point du Lac. Ele encontra esse vampiro. Esse vampiro chega até ele dizendo que vai contar tudo o que aconteceu na vida dele, né? Sem reservas, tudo que ele perguntar ele vai responder. Então ele conta a história, né? A história da vida dele, né? Ele era um fazendeiro muito rico lá na Louisiana e blá blá blá. E aí morre mãe, morre pai, e começa a morrer todo mundo da família. Começa a morrer por causa da peste, enfim, né? Doenças, aquelas coisas lá, 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, enfim. E ele já tava também, tipo, se entregou pra vida. Não quero saber, eu quero morrer também. Todo mundo da minha família tá morrendo. E eu não conseguia morrer, coitado, né? Pobrezinho. Tudo acontecia, mas nada... Ele não conseguia morrer, ele bebia até assim... ele fazia de tudo e não conseguia morrer. E um dia, ele tá numa dessas bebedeiras, jogatina, etc. E um vampiro encontra ele, né? Quem é esse vampiro? Ninguém mais, ninguém menos que Lestat. Himself. E o Lestat transforma ele, né? Ele promete pra ele que ele vai dar pra ele algo que ele nunca imaginou, né? Só que eu acho que o Lestat não pensava que ele ia ser so whiny. Só que ele não pensava que a personalidade do Louis ia continuar sendo sombria, depressiva, mesmo quando ele virasse vampiro. Na verdade, ele achou que ele ia estar solucionando vários problemas com isso, porque o Lestat estava numa M federal já naquela época. Claro, a gente só fica sabendo disso quando a gente lê o segundo livro, que é O Vampiro Lestat, né? Ele conta toda a história dele. Ele conta a história história dele. dele. Que o Lestat virou vampiro. Ele conta a história dele como humano. E aí, então, tu acaba, né, sabendo que ele transformar o Louis foi algo conveniente, né, pra ele também. E ele achou que aquilo ia ser também a solução dos problemas. Ele ia ter dinheiro, ele ia viver uma vida de luxo lá na Louisiana e tal. Só que ele não contava que o Louis ia ser aquela criatura, né, sorumbática, chorona, né? E aí, eles estavam em meio era peste bubônica. A peste bubônica. Né? Eles estavam em meio à epidemia de peste e eles lá, felizes da vida, gastando dinheiro e fazendo o diabo que o carregue. E o Louis não se alimentava de seres humanos, porque ele achava que aquilo era errado, né? Ele só se alimentava de sangue de animais e ratos. E o Lestat, ele joga uma última cartada. Ele pensa, não, só um pouquinho, o Louis tá, né? Eu preciso fazer alguma coisa pra animar ele. Eu já sei, eu vou dar um presente pra ele. E aí ele vai lá um dia, ele entra numa daquelas casas lá que as pessoas estão morrendo de peste, e ele acha uma menininha de 5 anos. E ele resolve que ele vai dar essa menininha de presente pro Louis. Pra ele se animar, pra ele ter uma criança, pra ele cuidar, né? Um ser que seja dele. Tipo assim, como se
como tu vai lá adotar um Dá cachorrinho, pet, um né? cachorrinho. Ele foi lá e pegou essa menininha e transformou ela em vampira. Só que é ele não tinha ideia de que ela não ia ser uma criança pra sempre. Ela ia ser uma criança pra sempre em tamanho e fisionomia, mas aqui não, Mas ela né? ia envelhecer, ela crescer. ia crescer, né? Mesmo que fosse só aqui dentro. E isso foi no começo, então tudo era muito bonito, tudo maravilhoso. Ai, que bonitinha, fofinha, né? E ela não tinha o menor pudor de sair matando todo mundo e, enfim, de sair se alimentando e tal. E aí eles foram ensinando, não, tem que ser discreta, tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal. E com isso ela foi passando os anos e ela vivendo com ele, sempre naquele corpo de criança de 5 anos, né? No filme, claro, eles pegaram uma menina um pouco mais velha, ela tinha uns 10 anos quando ela fez o filme, né? A Kristen Dunst. Mas a questão era essa, ela era uma mulher presa no corpo de uma criança. E aquilo gerou outro problema. Então, tipo assim, um problema foi se acumulando em cima do outro. E até que chegou um ponto em que isso tudo eles estavam nos Estados Unidos, né? Lá no sul, lá na Louisiana. Era meio que terra de ninguém, eles faziam o que eles quisessem, né? Eles viviam nas sombras e tava tudo ok. Só que eles resolvem ir pra Europa. E eles vão pra Paris. E quando eles chegam na Europa, quando eles chegam em Paris, eles se dão de cara com outros seres da espécie deles. E um deles é o próprio Armand. O Armand. E esses outros vampiros, eles têm toda uma série de regras que eles seguem, porque afinal de contas, para eles continuar sobrevivendo, eles têm que estar em sintonia com a sociedade, né? Então tem que funcionar em harmonia com os seres, né, com os seres humanos, os seres vivos, os seres do dia com os seres da noite. As criaturas do dia, as criaturas da noite, elas têm que viver em harmonia para que fique tudo certo e eles continuem podendo viver, né? E pensa assim, ó, não é um ou dois que vive separadamente, tal, é uma troupe. Como é que diz assim? É uma trupe, né? Porque eles têm um teatro que as pessoas vão e assistem. Assistem e acham maravilhoso e não fazem ideia do que realmente está acontecendo. O que tem por trás disso, né? Então eles acham que aquilo deles terem um bichinho de estimação, né? Uma vampira de 5 anos, aquilo é uma aberração, é uma afronta às leis da vida e da morte. As leis da natureza, As né? leis da natureza. Tu não pode manter um ser, tu não pode impedir, mesmo que seja um vampiro, não pode impedir um ser de atingir a sua maturidade. Ok, se ela fosse adulta, virasse vampira, beleza, escolha dela ou não, mas, né? Mas eles vêm com aquele papo de que ela ia morrer. Realmente, ela tava com a peste, ela ia morrer. Ela não ia chegar na maturidade, mas tipo, igual. Só que, né, foi cruel com ela, foi muito cruel. De outra maneira. Porque, ok, ela tava lá, ela ia morrer, ela tava fadada a morrer. Mas ela tava morrendo psicologicamente dentro daquele corpo. E eles decidem, então, que eles vão acabar com isso. Né? Acabam com ela, matam ela, né? E o Louis pira, né? E o que acontece? Ele coloca toda a culpa de tudo de ruim que aconteceu com ele no Lestat, né? Como é que se diz? A praga da vida dele é o Lestat. Tanto que nessa época, né, que aconteceu isso, já tinha... um tempo atrás, ele já tinha tentado se livrar do Lestat. Né? Ele e a Cláudia, que era o nome da menina, eles elaboraram um plano, né? Porque a Cláudia começou a querer fugir, vamos embora, vamos pra Europa, né? Essas coisas assim. E começou a envenenar ele, né? Foi ela que começou a botar isso na cabeça dele, não, vamos sair daqui. E o Lestat não nos deixa, porque ele só nos aprisiona. E um monte de coisa. Eles arquitetaram todo um plano e tentaram matar o Lestat. Eles mataram o Lestat, né? Então, o Louis e a Cláudia matam o Lestat. Né? Ele fica sumido por um tempão. Então, dá pra dizer que ele foi considerado morto. Aí eles, se livraram do peso morto deles, se livraram do peso deles.
Eles vão pra Europa e acontece tudo isso que eu já tinha falado antes, né? Deles conhecerem esse teatro dos vampiros e tal. E Aí o teatro dos vampiros acaba matando a Cláudia. Tem uma outra personagem, a Madeleine, que entra na história, que a Cláudia adota ela. Ela pede pra transformar ela, porque aí ela vai ser... Quando eles chegam na Europa, que aí eles se envolvem com esse teatro dos vampiros, o Louis começa a se envolver com o Armand. Então a Cláudia vê que ela vai ser deixada de lado, então ela quer uma companhia pra ela, né? Mas enquanto isso, eles estão naquela decisão de que se vão deixar ela viver, não vão deixar ela viver, eles acabam se livrando dela e da Madeleine. O Louis fica com o Armand, aí ele fica revoltado, ele acaba ele matando um monte de vampiro lá do teatro. Uma e ele e o Armand vão embora e eles passam anos juntos, mas não... Mas o Louis nunca consegue tirar nada da cabeça, né? E ele acaba voltando para os Estados Unidos. Que chega de Velho Mundo e volta para New Orleans. Volta para América. Contando com o Daniel, sim. A história tá se passando nos anos 70 mesmo. Sim, porque ele aí conta da história do cinema. E aí ele fala, tipo assim, de toda a vida moderna, que aí, né, diferente. Ele já tinha 200 anos quando chega nessa época, então ele acaba se adaptando à sociedade que vai evoluindo sempre com aquela coisa tristonha e etc. E aí é nisso que, nesse final, assim, que ele já tá no fim da entrevista, que a gente acaba descobrindo que o Lestat não morreu, né? E aí ele conta a versão da história dele, que é ele ele ficou quase morto, né? Só que eles tiveram a brilhante ideia de jogar ele num pântano. Só que ele não estava morto, né? Então o que ele fez para ele recuperar as forças? Se alimentou. Tomou sangue de crocodilo. Dos animais do pântano. E aí foi se recuperando. Só que, claro, ele se afastou, né? Ele, enfim, foi, né? E aí tu acaba descobrindo ao longo dos outros... Esse é o primeiro livro, né? Tu acaba descobrindo ao longo dos outros livros que ele era um dos vampiros mais poderosos que existia. Por isso que ele teve essa capacidade de se regenerar e tal. Se fosse qualquer, assim, teria morrido mesmo, sabe? Tudo começa no Enkidu e na Akasha. Se tu for ler A Rainha dos Condenados, começa lá com o Enkidu e com a Akasha, que são os pais deles. Então o Marius, que foi quem fez o Lestat, ele foi um dos primeiros, ele era da época do Enkidu da Akasha. Então quem transformou o Marius foram os dois. Foi um dos dois, ou foram os dois, não me lembro. Mas... que o que acontece? O que a Anne Rice fez? A gente tá acostumada a ver a história do Drácula, né? Por exemplo, o Bram Stoker foi o primeiro que que trouxe para nós aqui nas Américas, pelo menos, a história do Drácula, Conde Drácula da Transilvânia, que teria vindo de uma linhagem de, né, bebedores de sangue e tal. Só que ele parte dessa linha. Ela partiu da outra linha, que talvez de certa forma, de alguma maneira, possa se comunicar com essa, que é qual é a origem dos sanguessugas, dos chupadores de sangue, né? É um demônio. É um demônio que entra no corpo do Egito. Isso, é um demônio que entra no corpo de um ser vivo, e para esse ser vivo continuar vivendo, ele precisa se alimentar de sangue, né? Então ela parte dessa premissa. E claro, e as histórias corroboram naquele sentido de que tudo aquilo que a gente sabe da mitologia vampiresca, né? O vampiro não pode sair à luz do sol, ele tem que ser muito poderoso para isso, né? Que é o caso do Lestat. O Lestat pode sair à luz do sol, né? Mas para ela não tem nada disso de, não pode entrar na igreja, água benta. Não, os vampiros são seres como qualquer outro, né? Eles só são criaturas da noite que se alimentam de sangue, de preferência humano, né? Mas... que gera tanto o Lestat, existe essa agência, não sei se vou dizer uma agência de estudiosos, sim, que é o que vai ligar, no fim das contas, tanto as bruxas e os vampiros, que se chama Talamasca. Então o David, que é uma dessas pessoas da Talamasca, né, um dos agentes, eu não tô me vindo a palavra,
Mas o David, ele fica muito intrigado com o Lestat por causa disso. Porque eles são uma agência que investiga e O sobrenatural, documenta né? o E sobrenatural, documenta. mas eles não interferem. Né? Então não adianta, não é tipo uma polícia que tá acontecendo alguma coisa errada, tu liga, eles vêm. Não é os Ghostbusters que tu chama pra... Não, eles estão ali, eles estão observando, eles têm registro de tudo, eles sabem de tudo, mas eles não se metem. Inclusive, assim, vou dar um Tipo, spoiler. guardiões tanto da que- história, né? É, dar um spoiler aqui pra vocês. Tipo assim, ó, um dos caras da Talamasca é casada com uma das bruxas. Com uma das bruxas lá do... Ui! Da Hora das Da Hora das Bruxas. As bruxas Mayfair. Exato. Então, sabe, eles não estão ali pra interferir, eles estão ali pra documentar o que acontece. E esse David é um que se acaba ficando amigo do Lestat. E o Lestat nunca pensou, na verdade ele pensa em transformar ele, mas ele respeita o David. Eu não lembro o sobrenome dele. Talbot. David Talbot. David Talbot. E o que é muito legal nessa série é que assim, ó, a Anne Rice, como ela sempre foi muito religiosa, né? Muito católica, inclusive. Teve uma época em que ela parou de escrever. Ela, né, depois ela ter escrito muitos livros dos vampiros e muitos livros das bruxas, ela parou de escrever sobre isso porque o marido dela morreu, enfim, foi uma coisa bem pesada, uma fase bem difícil da vida dela, mas ela tem um conhecimento muito grande, né, da mitologia cristã. Então, ela acabou escrevendo 2 livros sobre a história de Jesus Cristo. Que são maravilhosos, assim, ó, eu li os 2, assim, fiquei de boca aberta, assim, ó, ela conta a história desde que a Maria conheceu José e aí teve aquela criança e depois ela conta, né, a infância de Jesus, né, e até ele se transformar, né, virar o Messias, né, então, e é uma riqueza, assim, então ela tem um conhecimento muito grande da história, ela tem um conhecimento muito grande da Bíblia, né, então, ela usa muito isso nos livros dela, principalmente no dos vampiros, porque a gente sabe, né, que a questão do vampiro tem muito aquele conflito com a religião, principalmente com os símbolos, né, cruz e tal. Então ela usa muito esse conhecimento dela, inclusive num dos livros, o Menok, o demônio, ela escreve umas cenas assim, que pra mim foi fantástica. É uma conversa entre... Eu ia falar, eu tava aqui me coçando a língua. Ela é fantástica, é fantástica. É uma cena é uma conversa entre Deus e o diabo, né? Eles estão num café em Paris, se não me engano, né? É um dos personagens do livro que vê esse acontecimento e ele descreve a conversa que eles tiveram, né? Então é tipo assim, é como se, sei lá, líderes de 2 grandes países, né, mundiais, sei lá, como se ai meu Deus, o Joe Biden fosse ter um papo com, sei lá, com o Vladimir Putin. Eu ia dizer, fosse sentar os 2 num bar, ali num café de Paris e tá, então ok, o que nós vamos fazer agora com relação sei lá... A bomba atômica. A bomba atômica. Ah, bom, não sei, que assim, se tu lançar a bomba aí, vai acontecer isso. Ah, pois é, não, a gente tem que parar e pensar. Então ela fez uma conversa assim que tu fica... Meu, será que é isso mesmo? Porque é muito possível, né? E aí, assim vai. Então ela escreveu vários livros até. Eu não acabei de ler todos, né? Eu também não, porque é muito. Não consegui. Inclusive, a gente não conseguiu acabar. Eu tava olhando aqui todos a saga dos vampiros. A gente não conseguiu acabar de ler todos os do vampiro. Eu acho que eu li até mais que tu. Eu acho que sim. Porque eu ainda li a Pandora, eu li o Armand, eu li o Vitória. Eu li até o Pandora. Eu tenho todos eles, mas o resto eu não li. E tem outros, assim, que vai além. O Mary, que eu li, eu não li o Sangue e Ouro, eu não li a Fazenda Blackwood, eu não li o Cântico de Sangue, que são tudo continuação dos vampiros. E aí, nesses aí, já tá, os mais recentes, já tem vários elementos das bruxas junto. Né? É muito engraçado, que aí tem o Príncipe Lestat, que eu também não li o Príncipe Lestat, e esse que eu achei engraçado, esse que eu nem sabia que tinha, o Príncipe Lestat e o Reino de Atlântida. Eu nem sabia que tinha. Uou. Então... o outro que é muito legal também, né?
ela começou... Então, tipo assim, ela escreveu sobre vampiros, ela escreveu sobre bruxas, e aí ela começou uma nova saga sobre lobisomens, né? Se vocês quiserem, a gente traz. Também tem um que ela escreveu, é um único livro que é sensacional. Da múmia. Sim, ela escreveu... Ela escreveu esse livro sobre o Ramsés II, né? Cara, assim, ó. Demais. É excelente. Muito aquele bom. Eu aquele li livro. a história de Ramsés II e, tipo, dava pra ser. Como é que é o nome Sabe? da múmia? Eu não me lembro. A múmia. Ramsés o Maldito. Ramsés o Maldito. Ramsés o Maldito. Mas ela, enfim, ela começou essa nova saga, que é dos lobisomens, né? Eu não consigo me lembrar agora o nome do primeiro livro. Deixa eu ver aqui. E eu tô com o segundo ali aqui no meu celular, né? Mas ainda não consegui parar pra ler também. Mas, ok. A Dádiva do Lobo. The Wolf's Gift. É o nome em inglês. Aí. Eu tô com ele também e aqui no meu... E o próximo é o Lobo Invernal. Eu tô com os dois também dentro do meu Nook. Eu li só o primeiro. Não consegui ler. Muito legal também. Se passa em São Francisco, né? Que também é outra cidade que ela gosta muito. As cidades que ela mais vai ver, assim, nos livros dela são São Francisco e New Orleans, né? E na Europa é Paris. Então, né, são... As coisas vão basicamente se passar em Londres também. Então, basicamente, vão se passar nesses lugares, assim. E esse do Lobo é em São Francisco. Também é uma história bem legal. Ela pega bem aquele conhecimento popular que a gente tem de lobisomem, né? O que acontece, como é que o cara faz pra se transformar num lobisomem, o que acontece quando ele se transforma, enfim, essas coisas assim. E acho que é isso. É isso. Então, a gente queria trazer pra vocês falar um pouquinho da entrevista com o vampiro, não só da entrevista com o vampiro, mas dos livros dos vampiros, que é uma coisa que tá acontecendo, que parece que voltou com tudo, né? Até a gente tava comentando esses dias, tipo, que isso? Voltaram os vampiros, né? Porque foi muito legal, assim, ó, a gente, né, tem o Drácula, de Bram Stoker, que na real, assim, o que aconteceu? Não sei se você sabe muito essa história, mas o Bram Stoker escreveu o Drácula em 1800 e alguma coisa, e aí, lá em 1900 e poucos, quando o cinema começou, o cineasta alemão, o Murnau, ele quis fazer o filme, só que a família do Bram Stoker não deu os direitos pra ele, então ele fez um filme chamado Nosferatu. Que se tu assistir... é aquele famoso filme Nosferatu, carequinha, que é sim. o Drácula de Bram Stoker. Por quê? Porque ele pegou a história do Bram Stoker e adaptou pra que ele não fosse processado, né? Então foi isso. E aí depois, imagina, isso foi na década de 1920, ó, não foi em 2020, ó, 100 anos, faz 100 anos isso. Depois, lá no final dos anos do século 20, foi em 92, 91, 92, que finalmente o Coppola? Foi o Coppola que fez o Drácula? Acho que foi. Stoker, acho que foi. Finalmente ele conseguiu os direitos de filmar o Drácula de Bram Stoker. Que aí sim, contou toda aquela história, aquela mitologia. Foi em 92, exatamente em 92. Coppola. Francis Coppola. Foi o Coppola, sabia que era ele. Que aí foi com Gary Oldman, a Winona Ryder e o Keanu Reeves. Keanu Reeves. Né? Então, assim, faz 30 anos, praticamente, desse lançamento desse filme. E se a gente vê ele agora, vocês vão ver que, nossa, assim, ó. Tem alguma coisa que talvez seja meio tosca pros nossos padrões de hoje em dia, mas ele tá contando a história que o cara escreveu lá em 1800 e poucos. E foi muito bem feito. E aí, passou o tempo, veio aquela coisa, assim, que vocês vão me ver falando muito mal sempre. O Twilight, que meu Deus, mudaram acabou. A visão dos vampiros ali naquele anos 2000 e alguma coisa, que eu não me lembro de quando é que é aquilo ali. Eu não entendo, isso não é nem coisa de geração Y, não, eles nada mudaram, disso. Tu tem uma outra ideia de vampirismo e aí, tipo, meio que morreu. Tipo, deturpou, acabou, virou piada. E destruíram a imagem dos vampiros. E aí, alguns anos atrás, começou, acho que ali com o The Strain. Sim. Foi naquela época ali do seriado. Teve um seriado que foi da Fox ou FX, não me lembro, chamado The Strain.
Vocês vão ver o cartaz aí. Cara, eu assistia enojada, mas eu A assistia... Mel morria de medo. Não, medo, eu tinha Né? nojo, mais nojo Enojada. do que qualquer coisa. Mas eu achei sensacional. É que assim, ó, eu já A premissa falei pra da história. vocês lá quando a gente falou do Midnight Mass, eu não gosto de coisa de vampiro. Quer dizer, eu gosto, mas eu não gosto de assistir, aquilo me deixa angustiada. Eu sou mais da. Eu sou do Warm, eu gosto de lobisomem. E a Lízia gosta do Cold, ela gosta do vampiro. Não, eu gosto de lobisomens, Tá, eles são não, mas- bonitinhos, quentinhos e peludos. Mas enfim, e ali, naquela época ali, isso foi começo dos anos 2000, 2010, parece que tipo, opa, não, só um pouquinho, vamos voltar às origens, vamos falar das lendas, dos mitos, como elas devem ser Apesar faladas. de o Strain não é exatamente um filme de vampiro. É como se fosse uma doença que as pessoas se transformam. Então, assim, ó, pensa numa coisa meio alienígena, assim, porque sai um treco de dentro da boca dos caras, não é É meio nojentinho, ali, umas entendeu? É uma minhoquinhas, coisa, assim. umas minhoquinhas que eles põem na pessoa. Eca, É é nojento. nojento. É nojento, mas assim, ok, tá? Por quê? Porque tem uma explicação, né? Outro também, poxa, o seriado famosíssimo do Vampire Diaries. Né? Ah, mas o Vampire Diaries já é a mesma história que Exato. vem lá, a função de que um morde o outro, que eu E tenho é uma mais coisa velho. milenar, assim. Exatamente, ele já vem né? de uma coisa lá, que tanto que eles falam dos doppelganger, já é mais ligado tanto na Anne Rice quanto no Bram Exato, Stoker, então assim, ó, entende? quando começou isso, parece que, ai, ok, vamos ser o que nós devemos ser, né? Não vamos transformar vampiro em fada, por The favor. Originals é muito legal. The Originals, que são os The Originals? São a família original dos vampiros, Que né? Na conta América. na história que vem né? lá na época de que eles eram tipo Vikings, eu acho, né? Não me lembro agora. Enfim, Então, eles que começaram por Foi antes causa ainda de de Vlad. uma... Não, foi tipo um demônio também, foi uma coisa meio Enkill é uma coisa Enkill assim, então- e a caixa. então tem tudo a ver, assim, esse retorno, né? E agora, né, mais recentemente, agora tem filmes novos saindo por aí, que nem esse que a gente falou. Essa série é sensacional, o Chapelwaite. Eu acho que se vocês quiserem que a gente fale dessa série, a gente pode falar. Bem legal. A gente pode Eu tô trazer. curtindo bastante. É que não acabou, então espera a série acabar e a gente traz pra vocês. Mas, o que a gente tava falando dos vampiros é assim, ó, vale a pena, é interessante ver, porque assim, ó, principalmente se vocês quiserem que a gente traga pra vocês o Rainha dos Condenados, que ele já começa bem como Lestat, como rockstar, assim, sabe? Então, ele Tem umas viajadas. tem umas no viajadas, meio, mas é tá? legal, é legal. É. E conta a história dos vampiros, que aí vai desenvolver quem é o vampiro. Então, que a Alice tava falando anteriormente do Lestat ser um dos mais fortes, é justamente porque ele foi dado pra ele o sangue de um dos vampiros mais antigos. É por Dos isso. originais. Dos originais. Uhum. Na verdade, o Enkill e a Akasha que morderam o Marius, e o Marius que mordeu o Lestat. Então, é isso aí, galera. Eu tava procurando o nome do filme. A esse que a gente Pandora falou. também. A Pandora é uma das vampiras que eu mais gosto na saga dos Entrevista com o Vampiro. Né? Uhum. Mas acho que é isso. Então, se vocês ficaram curiosos, vocês vão achar o Entrevista com o Vampiro, que é esse aqui, de 1994. Esse é o filme, né? É o filme, não, se quiserem ver o filme, né? Ele tem um elenco de primeira, né? É Tom Cruise como Lestat, Brad Pitt como Louis, E eles tão Tony Bandeiras sensacionais. como Armand, Eles estão sensacionais nos papéis. a Assim, Kristen Dunst, que é a Cláudia, o Christian Slater é o Daniel, que é o repórter, né? Tem vários outros assim, ó, eu atores digo assim, ó, o Tom ótimos. Cruise tá muito bom como Lestat, mas o Brad Pitt como Louis não Nossa, podia perfeito. ter Na ator época, melhor, assim, ó, caiu assim. como uma... A gente até achou estranho, porque assim, poxa, o Tom Cruise é moreno e o Brad Pitt é loiro, por que não botaram o Brad Pitt de Lestat e o Tom Cruise de Louis? Mas não, Deixa deu assim, muito porque certo. ficou muito perfeito. Então ele é só o primeiro, né? Então aquela entrevista com um vampiro. É um vampiro dando uma entrevista pra um cara e aí ali, daquela história, lança vários. Vocês vão achar também o filme da Rainha dos Condenados, mas assim, por favor, não percam seu tempo, não assistam. Vocês vão querer desver, sério.
Leiam o feeling. livro. Leiam o livro que exato. vale muito mais a pena. E aí vocês vão querer ler os outros. Exato. Porque aí vocês vão conhecer todos esses vampiros que a gente tá falando. O Marius, a Pandora, as irmãs gêmeas aquela. a Maharet, a Mekari. É, a Maharet e a Mekari. Vocês vão descobrir a descendente da Maharet e da Mekari. E aí vocês vão conhecer a Talamasca. E vale a pena. Isso aí. Desses aí, sim. Esse aí vale a pena. Se quiserem ler, vão fundo. Se quiserem ver o filme, assistam esse aqui. Só uma entrevista com Só o Entrevista com o Vampiro. E deixem o resto pra imaginação. Se vocês, então, assim, ó, vamos ver se de repente a gente traz pra vocês as bruxas, a Hora das Bruxas. Falar um pouquinho do Lesher, né, que é dos Tautos, né, que é interessante. Se vocês quiserem que a gente traga um pouquinho do Enkil e da Akasha também, seria interessante. E qual foi a série que tu falou? Não, o The Strain. O Chapelwaite. Que é uma série nova, não sei se tá passando já aqui. Mas ela é sensacional. Ela é muito boa. Não é o tipo de série que eu gosto, mas eu tô assistindo assim, esperando pra assistir. Acho que é todo domingo que ela passa. Bem. Certo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e possam se divertir um pouquinho com os vampiros com a gente. E ó, meu dedinho já tá aqui porque o que vocês têm que fazer, se não fizeram ainda? Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, diz pra gente o que vocês querem ver, que história vocês querem, que livro, que filme, whatever vocês querem ver, e compartilhem esse vídeo com os amigos. Ou com os inimigos também. Se vocês não gostarem, compartilha com o inimigo, né? Certo? Então é isso aí, pessoal. Um beijo e até o próximo Até mais. vídeo.